Muito bom dia, estamos aqui no Retiro da Regularização de Imóveis em Campinas. Eu vou ter pela doutora Cirilene. Doutora, prazer tê-la aqui com a gente. Já podem ver que da onde vocês imaginam que ela é, né? Conta para nós, doutora, que cidade que a senhora conta um pouquinho da sua advocacia para nós, para que o pessoal entenda aí. Meu nome é Cirilene Leandro, eu sou advogada e trabalho junto com a minha irmã gêmea, que também é advogada, ela também está aqui no Retiro. Tá? Tenho 28 anos de advocacia e vim aqui oxigenar o meu conhecimento. Sensacional, muito bom. E a senhora é de Porto Alegre, é isso? Porto Alegre, Porto Alegre, isso. muito bom. E 28 anos de advocacia. O que a senhora tem de história para contar ao longo desses 28 anos? Ai, Conta um pouquinho como foi o começo, como é que foi a construção do escritório, como é que sim, aconteceu tudo isso? a minha advocacia começou, não foi muita vocação. Eu sempre conto essa história porque a minha advocacia começou por necessidade, né? O meu pai, uma pessoa que fabricava móveis, desenhava à mão livre, assim, ele nunca teve faculdade, nunca teve maiores instruções, mas ele era um artista, meu pai. E o meu pai teve a primeira fábrica de móveis lá em Porto Alegre, que chamava Indústria de Móveis Glória. Chegou a ter 120, 130 funcionários. Só que, como todo artista, ele nunca foi empreendedor, ele nunca gerenciou o negócio dele. E do dia para a noite, o meu pai arrumou um sócio e o sócio simplesmente passou ele para trás. Tipo, chegou numa segunda-feira para trabalhar, não tinha máquina, não tinha matéria-prima, só tinha os funcionários na frente da fábrica. E assim nós crescemos, eu e minha irmã, com a minha mãe, que é uma guerreira, um exemplo de vida também. Já é falecida, faleceu o ano retrasado. Faleceu com 100 anos, a minha mãe. Nossa! Aham. Meu Deus! E ela ajudou muito nessa transição do meu pai, porque ele ficou muito deprimido. Mas nós encontramos em pessoas, que nem um advogado que nós temos, doutora Jatilde Lemos, a quem nós vamos ser eternamente grata, ele ajudou a fazer a passagem na justiça da falência da fábrica de meu pai, Ah, entendeu? Então, assim, a gente criança, a gente lembra de oficial, eu fico bem emotiva quando eu falo nisso, né? Que a gente estava em casa e batiam na porta e era o oficial de justiça. E a mãe escondia que a gente estava em casa, que a gente tinha medo que eles pegassem a cadeira, que a gente fosse sentar, entendeu? E eu lembro do meu pai sentado numa cadeira anos a fio, dizendo para nós assim: se uma de vocês fosse advogada, a gente não teria passado por essa situação. E eu e minha irmã, a gente cresceu com esse impulso dentro da gente para fazer justiça. Esse fogo construiu a nossa advocacia, de ajudar as pessoas. Não tem uma pessoa que te faça a nossa escritório. Não tem dinheiro para pagar. Não tem problema. E assim a gente cresceu. E eu fiz 28 anos de advocacia, minha irmã fez 27 anos de advocacia, e assim a gente trabalha. O nosso, como eu digo, né? Meu pai chamava José, que nem o pai de Jesus, e ele era marceneiro. verdade, Então, o que verdade. ele nos deixou, essa garra, essa força, e essa coisa assim, eu sou advogada com muito orgulho, sabe? Eu pode ser assim uma pessoa que não tenha gostado do meu trabalho, até pode ter acontecido, mas nunca eu vou ser apontada por uma colega, por um colega ou por um cliente para dizer assim, essa pessoa não honrou o que ela cumpriu comigo. Não, né? Então, essa é a minha advocacia. Nós começamos em 1997, eu e minha irmã, num escritório alugado na rua dos Andradas, em Porto Alegre, quando saiu a Lei do Direito de Trânsito. Lembra de Olha só. 1997? Sim.
E, e nós saindo da faculdade com todo o gás, né? Gente, o que a gente trabalhou, Fazer fazia anúncio na acontecer. rádio, fazia anúncio na televisão, e aí nós construímos a nossa advocacia ali em cima, entendeu? Tá, Minha irmã começou a trabalhar no direito penal, né? E eu tá, fiquei na área civil mesmo, né? tá, Bom, eu fiz a júris, eu fiz MP, mas a nossa história de vida, assim, de escritório, ela sempre nos levou a gente trabalhar junto, mas independente, né? tá. Aos 28 anos, e elas, 27 anos de advocacia, é como todos, a maioria dos colegas que a gente está aqui, sabe? Cansou um pouco da advocacia, desse modelo de advocacia, né? Onde tu tem que estar sempre correndo atrás da máquina. O nosso trabalho é meio artesanal, nosso trabalho. A Tá. gente se dedica de corpo e alma. Meu cliente, o da Mana, não tem CPF, ele tem nome, Não, não. ele tem sobrenome, ele tem É uma endereço. pessoa, né? Ele tem endereço, ele A tem gente fala família. que nós trabalhamos com pessoas, não com processos, Isso. né? Porque trabalhar com pessoas, a gente atende a necessidade daquela pessoa, a gente atende o problema daquela pessoa, mas também a gente atende não só isso, mas as angústias, os sentimentos, tudo que a pessoa sente, ela deposita na gente, né? Como advogado. Isso aí. E então essa humanização ela é super importante, né, para o escritório. Eu acho que vocês estão no caminho super certo. Eu me emocionei muito com a história de vocês. É algo que, assim, é interessante a gente ver histórias e entender. Eu tenho 7 anos, 8 anos de advocacia e eu sempre faço essa pergunta, doutora, porque eu fico curioso. Como que os advogados começaram? Porque é difícil a advocacia no início, né, para todos. E isso para os novos advogados também é importante saber. Eu sempre tive essa curiosidade desde que eu me formei. Eu via tantos advogados assim super bem-sucedidos, mas eu queria entender a história, né, dessas pessoas, porque não é sobre dinheiro, mas é o que levou a pessoa a fazer isso, o que levou a pessoa a chegar nisso Uhum. e inspirar mesmo. E a senhora tem uma história super inspiradora e é uma história assim que leva os novos advogados, principalmente, a se inspirarem. Uhum. Então, fiquei assim, realmente emocionado com a história de vocês. E acho que vocês estão um caminho super certo, né, de terem feito toda essa construção ao longo desse tempo, né, sempre com muita garra. E é interessante também ver a família trabalhar junto, né? Uhum. Como que é trabalhar em família, assim? Vocês são duas irmãs, é isso? São gêmeas, são Ah, gêmeas. sim, verdade. São gêmeas. Mas são só vocês. Só nós, Tá, só nós. tá. Aham. E É vocês. desafiador. Com uma pessoa estranha já é desafiador, né? Sim. Mas a gente, assim, eu já entendo como ela funciona, ela entende como eu funciono. Aham. Nós somos muito perfeccionistas e isso pode ser uma vantagem, mas não. Por quê? Porque, sabe, o feito é melhor que perfeito. Sim. A gente dificilmente a gente. Tem um balanço aí. Isso. Tem que ter Isso. algo entre o perfeccionismo é bom, mas também não dá para não fazer porque não tá Isso. perfeito, né? Exatamente, tem que fazer, né? Então, depois, no andar da carruagem, as abóboras se Vai ajudar. ajeitam, né? Então tá, mas isso é uma construção, um aprendizado. Mas eu também quero falar desse retiro. Sabe o que que eu estou bem entusiasmada com esse retiro? Porque os colegas que vieram aqui, é uma construção nova também. A gente sempre fala assim: "Ah, os advogados, é uma classe que não é unida", mas eu não estou encontrando isso aqui. É um espírito tão bom, sabe, da gente querer conhecer um outro colega, saber o que ele faz, o que que ele está fazendo, qual é a região dele, e aquela coisa de cooperação. Poucas vezes eu vi isso em outro ambiente, e eu estou bem feliz. E também quero falar de ti, porque tu fostes uma das inspirações que me trouxeram até Olha aqui só. com o teu tema, né, para Nossa. ratificar os limites de fronteira. E eu estou super entusiasmada, tu sabe que eu venho de um estado, né, que é uma Faço região fronteira.
Fronteira. de fronteira, né? E eu tô super entusiasmado de, inclusive, fazer uma parceria contigo Não, com pra certeza, gente com certeza faremos. ajudar a gauchada lá que nem sabe que eles têm problema. Exato. Pessoal do Sul, vocês nem sabem que vocês têm problema. Verdade. Mas não importa. Nós temos a solução. É isso que eu Sem quero deixar dúvida. bem Estamos aqui claro. para ajudar vocês. Doutora Cirlei presencialmente e eu ali Sim, claro que no direcionamento. Pode ficar super tranquilo em relação a isso. Mas, sabe assim, doutora, o ambiente, ele molda as pessoas, né? E eu também tenho muito menos anos de advocacia do que a senhora, e eu percebia isso no começo. Tinha essa dificuldade, porque eu comecei com meu avô. Meu avô, ele tem 84 anos, ele vai todos os dias para o escritório e ele me ensinou muito. Eu não fiz estágio em nenhum outro escritório. Eu comecei a faculdade estagiando com ele, eu fui até o final e ali no último ano eu falei, não, agora eu tenho que focar aqui e eu vou continuar aqui. Eu tomei a decisão de continuar. Só que ele não é uma pessoa assim que senta para te ensinar. Olha, você tem que pegar isso daqui e fazer tal coisa. Uhum. E então, quando eu comecei a perceber isso, eu falei, eu preciso estudar, eu preciso me dedicar a isso. E aí, eu seguia ele. Ele ia no cartório, eu ia junto, ele ia atender um cliente, eu ia junto, eu não falava nada, assim como eu sou mesmo, sabe, assim, Sim. bem quieto. Aham. E eu ia junto com o cliente, eu ficava só escutando e tal, e ia pegando as informações. Isso fez com que eu aprendesse, mas assim, não foi suficiente, porque quanto mais especializado a gente é, mais coisas complexas vão chegando, né? E a advocacia dele é uma advocacia especializada na regularização. Ele é conhecido em Águas de Lindóia como o advogado que faz do capião. Resolve problemas ali do pessoal, principalmente do rural, Aham. que ele representou o Fundo Rural lá no estado. Então, antes de ser advogado. E aí, ele já era também do rural, foi nascido e criado ali. E aí o pessoal já conhecia ele, então, quando ele se tornou advogado, ele começou a fazer o capião para o pessoal da zona rural, das propriedades rurais. E aí o que aconteceu? Muito bem, o pessoal começou a conhecer ele e tal, só que aí começam a surgir questões complexas, né? E a gente não sabe tudo. Então, Claro. quanto mais a gente sabe, menos a gente entende que a gente não sabe Não nada, sabe. né? Seu avô é vivo ainda? Sim, Sim. sim. Quantos anos ele tá? 84. Olha, que legal. 84, super bem de saúde. E mora em terras de, né? Mora lá. Terra, Mora lá em Águas de Lindóia. Águas de Lindóia. E então, assim, quando vai surgindo questões mais complexas, a gente sente a necessidade de estudar. E eu entrei nisso daqui por conta de um caso da expansão do escritório a gente abriu em São Paulo e foi um caso envolvendo um imóvel tombado em São Paulo. E esse imóvel me fez me conectar com o professor Marcel e ali eu comecei a entender. Eu falei, poxa, a gente não sabe nada, né? E esse ambiente dos advogados serem assim solícitos uns com os outros, tirarem dúvidas, de que não existe concorrência, porque Não. antigamente eu falava da boca para fora isso, mas hoje eu falo realmente assim, não há concorrência, porque o meu cliente não se conecta com o cliente da senhora Sim. e vice-versa. E nem de outros advogados, né? Então, assim, as pessoas compram de pessoas, né? Não compram por conta disso ou daquilo, compram de nós, como pessoas. Elas sentem confiança em nós. A técnica é importante, mas ela é isso daqui. Tá? Então, estar nesse ambiente de advogados que são cooperativos, que entendem que não existe a concorrência, mesmo estando na mesma área. A gente está num evento com mais de 200 advogados que trabalham na mesma área, que fazem a mesma coisa um com o outro. E todo mundo compartilhando situações, todo mundo se ajudando e fazendo parcerias. É verdade. Parceria, palavra certa. Acho que o mundo, de alguns anos para cá, de uns 3, 4 anos para cá, as parcerias são o que mais tem acontecido, né, entre profissionais, porque a especialidade vem sendo cada vez mais necessária. E às vezes a senhora tem um cliente que eu não vou chegar nele. Sim. Né?
E como eu falei, eles contratam pessoas, eles contratam pessoas, então eles contratam a senhora, mas, poxa, eu não tenho toda a técnica, eu não sei ainda muito bem fazer isso e tal. Vou contar com alguém que é especialista nisso. Pra quê? Porque a gente vai mudar a vida dessa pessoa. Vai mudar. Vou mudar. Eu tô bem contente também com o curso que eu faço, né, que é o pós, graduação, nessa área imobiliária, com o professor Marcel, e isso me deu maior segurança para dizer: "Hoje eu me sinto capacitada para regularizar todo e qualquer tipo de imóvel". Então isso para mim é um ganho, sabe, porque comigo, meu lado e atrás de mim, eu arrasto um monte de conhecimento, de sabedoria, e isso me dá hoje essa condição de tô empoderada com o conhecimento nessa área para ajudar quem chegar até mim, né. Verdade, verdade. A gente tem um propósito, né, de trazer paz para as Pra pessoas. pacificar. Porque um imóvel, quando a gente está com um contrato de gaveta, por mais que passou 30 anos, mas não aconteceu nada, mas a gente sabe que tem um negocinho na gaveta ali Aham, que a gente não quer mexer, aham. mas é importante, né? É importante porque alguma coisa pode acontecer. Todo imóvel tem uma origem, essa origem está no nome de alguém. Se acontece alguma coisa no CPF dessa pessoa, uma dívida, uma falência, enfim, qualquer Aham. situação, isso vai reverberar na situação do imóvel e pode ser muito pior, né, não agir. Sem falar que, assim, ó, como o imóvel que não é regular, que não tem um documento bom, como ele desvaloriza no mercado, né, ele perde valor de mercado. E agora que é pior, né, na área rural, ele pode perder a propriedade Exato. Pode perder a propriedade do imóvel. do imóvel, Sem né. Então dúvida. as pessoas têm que se ligar na área rural, que até outubro deste ano é um marco. A gente tem aí até outubro deste ano para regularizar sua condição aí no campo, na sua chácara, linha de fronteira, tá, pessoal do Rio Grande do Sul, esse jovem advogado aqui vai me ajudar bastante a ajudar vocês a entender e como contornar esse problema. Sem dúvida, sem dúvida. Já que a senhora entrou no assunto, eu vou falar um pouquinho da Por favor. ratificação de imóveis de fronteira, né? São imóveis, pessoal, que estão na faixa de fronteira. A faixa de fronteira são 150 quilômetros, que estão, então, os imóveis dessa região, né, doutora, eles precisam passar por um procedimento que se chama ratificação. O que é a ratificação? A ratificação ela é uma validação, uma confirmação da propriedade, do título de propriedade. Ou seja, a pessoa que foi titulada pelo Estado, né? O que é o titular? É ter uma matrícula em nome da pessoa. Então, eu já tenho esse imóvel, já foi titulado pelo Estado, isso daqui. Mas, em 2015, houve uma lei, e essa lei prevê o quê? Que esse procedimento da ratificação ele é necessário porque o Estado ele fez uma titulação de uma área, de uma terra que não era dele e que necessitava de uma autorização, vamos dizer assim, da União, tá? Então, é por isso que tem que ser confirmada essa titulação. E isso, gente, tem um prazo que vai agora até outubro. A gente precisa entender que, se não houver essa ratificação, a pessoa perde esse imóvel, né? E o que significa perder? Volta para o patrimônio da União, essa terra, voltando para o patrimônio da União, a pessoa, obviamente, ela não vai sair ali de imediato, né? Mas ela já não vai poder mais fazer empréstimos, ela não vai poder fazer nenhuma transação com o imóvel, e além disso, ela vai ter que passar por um novo procedimento no INCRA. Então, um novo procedimento de titulação no INCRA. Ou seja, provavelmente o INCRA vai cobrar alguma coisa, ela vai ter que passar por todo o processo que demora, a gente sabe que leva anos para que tudo isso aconteça. Impacta nos financiamentos também, que eles Impacta nos precisam fazer para financiamentos, safras, aqueles isso? financiamentos de safra, que geralmente é em novembro, julho ali, que o pessoal precisa da documentação toda regularizada, impacta em tudo isso. Não vai mais conseguir fazer, né? Se passar outubro sem fazer isso, Uhum. não vai mais conseguir fazer. Lá no sul, assim, para ter, não sei se tu tem, assim, que tu possa nos dizer alguma dessas cidades que serão afetadas, tem
ali na Não, memória, assim, não não? tenho em mente agora isso. Em mente não, mas isso aí a gente pode colocar num link tem alguma do GEO, Tem, assim, como é? como que a gente sabe Sabe que isso, exatamente, a tá? gente sabe que É a tua uma área tá nessa. faixa de 150 quilômetros contados da fronteira. Tá, O pessoal que mora na região de fronteira, obviamente eles vão saber se eles estão dentro dessa faixa, tá? 150. Porque, né, a pessoa está ali, ela já sabe que envolve, até porque a titulação foi feita pelo Estado, né, dessa pessoa. Então, ela já vai saber a região que ela está ali. Mas a gente verifica isso e coloca ali as cidades principais, pelo menos, né, para o pessoal ficar esperto. Mas basicamente, tá em faixa de fronteira, precisa fazer. Tá dentro dos 150 quilômetros de fronteira, precisa ser feito. Tá? E, bom, partindo para o fim, doutor Cirlei, adorei conversar com a senhora, adorei conhecer a história da senhora. Quando a senhora, nós conversamos um tempo atrás, né, por telefone, né? Sim. Fiquei super empolgado, falei, nossa, eu não vejo a hora de conhecer a doutora Cirlei, deve ter uma história incrível. E de fato é assim. Que bom que deu certo de vocês virem, que bom que deu certo da gente fazer, né, fazer essa conversa aqui, esse bate-papo. E tenho certeza que a gente vai fazer muitas parcerias juntos. E quero me colocar aqui à disposição da senhora e do pessoal do Rio Grande do Sul. Contem com essa doutora aqui, que já tem, né, anos de experiência e está à disposição para ajudá-los aí no estado e também no Brasil todo, por que não, né, Por doutora? que não, né, doutor? Foi um prazer e saio daqui muito feliz, com todo, o conhecimento que eu estou levando e com toda a parceria que a gente está fazendo. E reforço, não existe, nenhum terreno, nenhuma chácara, nenhum imóvel rural que a gente não regularize, tá? Pode colocar fé que nós estamos aqui e a gente sabe o que que a gente está fazendo e a gente tem como ajudar vocês. Muito bem, doutora, muito bem. Muito obrigado pela conversa. Prazerzão. Prazer. Valeu, gente.